Olá, eu sou o Jojo Star, e bom, em Jojo, morrer não é a pior coisa que pode acontecer com você, na verdade, bem longe disso, já tivemos vários destinos que eu considero pior do que a morte, já tivemos personagens que foram condenados a um sofrimento eterno, personagens que foram condenados a ficar presos em seus pensamentos por toda a eternidade, e hoje eu vou estar falando sobre eles. Eu vou começar essa lista com esses dois, eu vou falar deles juntos porque eles tiveram destinos muito parecidos. No final da batalha contra o Joseph, o Kars acaba sendo lançado para o espaço com a explosão daquele vulcão e o seu corpo é completamente petrificado por conta da falta de atmosfera no espaço e ele ficou preso lá por toda a eternidade apenas com seus pensamentos. Imagina só, você tá mais de 100 mil anos buscando seu objetivo, tu literalmente dizimou sua espécie para alcançar seu objetivo e quando você finalmente consegue se tornar o ser perfeito, você é lançado por espaço e você fica preso lá. Eu queria que pelo menos tivesse uma página no mangá tentando mostrar, tipo, o que ele sentiu, se ele sentiu raiva, se ele sentiu remorso, arrependimento pelo que ele fez. Mas chega de falar do Cars, agora eu vou falar do Magenta, e o Magenta pra mim, coitado, ele foi condenado a um destino que ele não merecia, na minha opinião. Basicamente, o Magenta, ele é usuário de um stand chamado Century Boy, que o torna completamente vulnerável a absolutamente tudo, só que pra ativar a habilidade do seu stand, ele tem que ficar exatamente nessa posição e completamente parado. E também para desativar o stand, ele tem que sair dessa posição. Em certo momento, ele invade a carroça do Sr. Steel para tentar mandar ele para a Terra dos Pés Juntos, só que ele enche a roupa dele de explosivos e ativa a habilidade do stand dele quando ele começa a entrar em combate com o Capipo naquela carroça. Então aqueles explosivos explodem e ele acaba caindo dentro do rio. E bom, ele não sofre nenhum dano porque ele tava com o stand dele ativado, só que ele acaba ficando preso nos escombros da carroça. E ele não consegue mais se mexer, sair daquela posição. Então ele não estava mais conseguindo desativar o stand e ele foi obrigado a ficar naquele rio para sempre, basicamente. Em ambos os casos é mencionado no mangá que chegou um ponto que eles simplesmente desistiram de pensar. E agora, novamente, vou falar de dois personagens juntos, porque ambos são vítimas do Crazy Diamond, que é o Ângelo e o Tenorozuki Miyamoto. Em ambos os casos, o Josuke usou a habilidade do Crazy Diamond para fundi-los a um objeto inanimado. No caso do Ângelo, ele foi fundido a uma pedra e se tornou um ponto turístico naquela cidade, e o Tenorozuki foi fundido a um livro e foi doado para a biblioteca da cidade. E aparentemente eles ainda conseguem enxergar, então eles não estão só presos com seus pensamentos, só que eles vão ser obrigados a ficar parados no mesmo lugar para sempre, apenas observando as coisas acontecendo ao seu redor. E ainda na parte 4 temos mais um personagem que teve um destino cruel, que é o pai do Okuyasu. Não sei o nome dessa imundícia, então só vou chamar de pai do Okuyasu. Ele basicamente acabou se tornando um servo do Dio, e quando o Dio morreu naquela batalha que ele teve contra o Jotaro na parte 3, as células do Dio que estavam no cérebro dele começaram a ficar malucas e basicamente transformaram ele num monstro. Então ele se tornou numa criatura completamente imortal, que tem uma regeneração absurda, ou seja, é praticamente impossível dar cabo nesse cara. O Okuyasu, o irmão dele, tentaram dar um fim nele para tentar acabar com seu sofrimento, só que eles não conseguiram por conta dessa regeneração dele. Então ele está condenado a ser um monstro por toda a eternidade. Mas todos os personagens que eu citei anteriormente não chegam nem a 1% do sofrimento que esse aqui passou, tá passando e vai continuar passando por toda a eternidade. E claramente eu tô falando do Diávolo. Dando contexto, na batalha que o Diávolo estava tendo contra o Diorno, em certo momento o Diorno acaba despertando seu Rikien. Então o Diávolo acaba perdendo para um Rikien, ele é completamente derrotado na verdade, e ele fica preso em uma de suas habilidades, que é basicamente um círculo de mortes completamente infinito, que se repete a cada 1 minuto. Então ele acaba em uma situação de morte que dura 1 minuto, e quando ele morre, ele acaba em outra situação de morte que também dura 1 minuto, e assim por diante por toda a eternidade. E sinceramente, eu nem consigo, tipo, descrever o quão torturoso é isso. Imagina só, você acaba, sei lá, tendo uma morte que é rápida, uma morte praticamente indolor, e outra hora você vai ter uma morte que vai fazer você simplesmente sentir a pior dor que um ser humano pode sentir durante 1 minuto inteiro. E antes de terminar esse vídeo, eu quero fazer algumas menções. Eu quero fazer menção a Polnareff, que, tipo, ele não tem um destino como esse, mas basicamente a irmã dele foi mandada pra Terra dos Pés Juntos, ele viu o Ig morrer
morrendo na sua frente pra tentar salvá-lo, teve suas pernas amputadas pelo Diavolo e um tempo depois foi morto pelo mesmo, e teve sua alma aprisionada dentro de uma tartaruga. O mano sofreu pra caramba. O Joseph também viu todos seus amigos, o Ávido, o Kakyoin, viu o Ig morrer, viu seu neto e a sua bisneta morrerem também. E também tiveram outros personagens que tiveram destinos tão tristes quanto, só que eu vou estar falando desses hoje. Então é isso, galera, esse é o primeiro vídeo da sequência semanal que eu tô pretendendo trazer pro canal, então se você quer me acompanhar nessa saga, se inscreve no meu canal e também ativa o sininho. Um beijo e durma com o Dio. Falou!